Olá, maravilhosos! Eu sou a Mai e hoje, dia 23 de abril, é o Dia Internacional do Livro. Então, eu trouxe para vocês 10 indicações de livros que você pode ler em um dia. Aqui está sendo feita uma detetização, eu esqueci disso, então talvez vocês vão escutar algum barulhinho aí por trás, mas é isso, bola pra frente. Primeiro eu vou falar dos que eu não tenho na estante. O primeiro é Verity. Verity dispensa apresentações, eu acho, porque todo mundo conhece, mesmo que não tenha lido, sabe ali do que se trata mais ou menos, né? De uma escritora que ela precisa continuar escrever a série de outra escritora que sofreu um acidente e quase fatal ali, e ela vai pra casa dessa escritora, que é a Verity. E lá ela precisa terminar essa série, e aí só que vai acontecer umas coisas muito bizarras. Esse livro é muito controverso, eu amei, tanto é que li em um dia. Então é um suspense muito bom, tem ali um hotzinho no meio. Só que, na verdade, não só esse livro que eu vou falar aqui, alguns do que eu vou falar tem gatilhos, tem que se atentar a esses gatilhos antes de ler. O segundo é um romance romântico. Aqui vai ter de tudo, viu, gente? Nessa lista vai ter de tudo. O segundo é um romance romântico que é Com Amor, Simon. Eu não esperava que eu ia ficar tão envolvida com esse livro a ponto de ler em um dia. Tipo assim, ele é maravilhoso. Ele vai te envolvendo. Ele é e não é clichê, assim, eu acho. Porque ele fala sobre a saída do armário, ele fala sobre essa coisa de lidar com a família, né, quando a família sabe, mas é tratado de uma forma diferente. Até essa parte foi, acho que, o que eu mais gostei. E o protagonismo ali é gay, só que tem outras representatividades também, como representatividade gorda, preta, e então eu indico muito pra você que gosta do romancinho romântico. E o último que eu vou indicar também é um suspense, mas pra mim, pelo menos, teve uma pitadinha de terror. Eu não sei nem se ele pode ser chamado de livro, talvez um livreto, uma novela, que é O Adulto, da Gillian Flynn. Eu não vou dizer que é a história que eu mais amei, tá? Mas o plot me pegou até meio despreparada, simplesmente porque eu tava esperando outra coisa da história. Então, o plot me pegou um pouco despreparada, eu gostei bastante dele. O desenvolvimento em si da história, eu não vou dizer que eu amei, só que como é tão curtinho, que tipo assim, não é uma coisa que atrapalhe, muito menos que faz você abandonar. Então, eu acho que vale a pena. É aquela história, quando você... Sabe o último dia do mês? Quando você terminou um livro, você não quer pegar outro pra continuar lendo no outro mês, só que você também não quer ficar sem ler? Foi o que aconteceu comigo, eu peguei ele e assim, é muito rápido. O próximo que eu vou falar é Buracos Negros, do Stephen Hawking. Ele também não pode ser considerado um livro, ele tem 60 e poucas páginas. Na verdade, ele são duas palestras que o Hawking deu sobre buracos negros. E aí foi feito um livro disso. E eu gosto muito porque ele tem ilustrações também e ele fala exclusivamente de buracos negros. Eu acho interessante, principalmente para quem nunca leu nada de divulgação científica, você pode começar por esse, porque a linguagem é suave e você vai ler ele muito rápido. O próximo, como eu disse que vai ser bem eclético isso aqui, é um clássico, A Revolução dos Bichos. E esse livro é surreal, gente, porque você vai lendo, eu também acho que dispensa apresentações, mas é uma distopia, né, que tem ali uma fazenda, uma fazenda normal, e onde os bichos começam a querer o comando daquilo ali, expulsa os donos de lá, e aí envolve uma coisa ali, principalmente com os porcos, não é à toa que tem um aqui, e eles vão dar muita raiva a você, mas eu indico muito porque você vai ler rápido, ele tem 100 e pouquinhas páginas também, e gente, esse livro ele se faz muito atual, você vai lendo e você vai fazendo a relação com o nosso mundo de hoje, principalmente o nosso país, a nossa realidade, e assim, você vai ficando chocado de como é atual, sabe? Você parece que vai vendo as pessoas ali da nossa realidade neste livro conforme você vai lendo. Tanto é que ele é pequenininho, mas eu marquei bastante, não sei se dá pra ver. E tá aí mais uma indicação. E agora vou indicar um não ficção também, que é Pequeno Manual Antirracista. Esse livrinho, que coisinha mais linda, olha isso, acho que é o menor livro que eu tenho na estante, da Djamila Ribeiro, maravilhosa. E esse livro também ficou bem conhecido, né, nos últimos tempos. E eu acho ele excelente. Ele vai nos mostrar muitas coisas
fala de racismo em várias questões assim da vida e do mundo. Então eu acho que são muitas lições a serem aprendidas aqui, sabe? Então eu acho muito importante para todos lerem esse tipo de livro. Inclusive, o próximo que eu vou indicar também é de Jamila Ribeiro. É Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Esse eu li mais recentemente, né, do que o Pequeno Manual. E ele também é excelente. A Jamila, ela tem uma coisa que ela consegue escrever de forma muito fácil e muito fluida sobre um tema tão importante, né? E muitas vezes a gente pega um livro sobre temas assim, de movimentos e tal, e eles são um pouco densos, mas a Jamila consegue deixar isso muito, muito fluido de se ler. E a facilidade de entendimento também, né? Ela que é maravilhosa, eu adoro essa contracapa. Aqui ela vai colocar vários ensaios bem pequenininhos, principalmente de quando ela escrevia ali para um blog. E aí ela coloca várias dessas ensaios sobre várias questões que foram acontecendo no mundo ou que explodiram aí na internet sobre racismo. Ela foca principalmente em mulheres negras e aí ela escreve esses ensaios. É bem, como eu falei, é bem fluido, é bem gostosinho de lendo e você aprende altas coisas. Você entende várias coisas que às vezes a gente não entendia, enfim, né? Então eu também indico para todos esse tipo de livro e a Jamila é maravilhosa. E agora eu vou indicar dois também do mesmo autor. O primeiro é Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Ele nem é tão fininho assim. Talvez, eu li ele um dia, por isso que eu tô colocando ele aqui. Mas talvez você não vai gostar tanto quanto eu e não vai conseguir ler em um dia. Mas ele conta a história do Theo e da Clarice. O Theo e da Clarice dá a impressão que é um romance. Não é romance, viu, gente? Pelo amor de Deus. O Theo, ele é um stalker e ele conhece a Clarice numa festa, se eu não me engano, meu Deus do céu. Ele conhece a Clarice e ele meio que ficou obcecado por ela. E aí acontece uma coisa. E assim, gente, o que acontece nesse livro, ele não tem muita ação. O plot twist dele também é bem, como é que fala? Bem controverso. Tem gente que ama, como eu amei. Tem gente que odeia, mas eu entendi o que o Rafael fez nesse livro. E assim, é um livro que, acho que é o livro que mais me deixou perturbada dele. Tem os outros que tem mais sangue, mais coisa, mas esse aqui, ele me deixou muito perturbada. Inclusive, ele me deixou muito perturbada por causa do final. Ele é um livro com gatilhos de tortura, de sequestro, então também tem que tomar cuidado, tá? Antes de ler. Mas assim, pra quem não tem gatilho e for ler, eu acho ele sensacional. Tem gente que odeia ele, então aí não dá pra saber como eu só tô indicando. Eu só tô indicando, depois não vai falar pra mim que você leu e você odiou, porque eu só tô indicando e eu amei. E é isto. O final dele é sensacional, a desenvolvimento dele é sensacional. Claro que tem coisas a se pensar sobre o livro, mas quando eu falo sensacional, não é o que acontece é bom, né, gente? Mas é sensacional a escrita, a forma como foi desenvolvido e a forma como deixa você perturbada. Pra mim, isso aqui é definição de thriller psicológico, porque isso aqui mexe com a tua cabeça. E aí, vou indicar O Vilarejo, também do Rafael. Esse é mais terror e ele é bem curtinho, tem 90 e poucas páginas, só que ele tem muita ilustração. Esse livro é lindo. Eu tinha lido e-book e depois eu li ele físico porque eu simplesmente precisava ter ele na minha estante. E enfim, ele tem várias histórias, tá? Apesar de parecer parecer um livro de contos, todas as histórias são amarradas. Então, cada história conta uma história ali de um personagem desse vilarejo, mas a história no começo e no final ela é amarrada e ela é muito bem amarrada. O final desse livro aqui pra mim é sensacional. É a melhor parte do livro. Sinceramente, é sensacional. Ele é um livro que eu não li em um dia, porque eu li em LC, um continho por dia, uma história por dia. Mas ele, nossa, suave, dá pra ler em um dia, porque ele tem 96 páginas. E só que, mais uma vez, tem que se atentar aos gatilhos, porque esse aqui é um livro bem violento. As histórias, as descrições são bem violentas.
Achei que era minha cachorra latindo, mas não é. As histórias são bem violentas, tem muito sangue, fala muito da maldade humana, né? Então, eu não indico muito pra pessoas que têm gatilho com algumas coisas, ou pessoas que não gostam muito de livros muito violentos, porque esse é. O último que eu vou indicar, não poderia faltar, é 6 anos depois, do Harlan Coben. Gente, olha que capa mais linda, eu amo essa capa. E este livro aqui, ele é um dos mais curtos do Harlan também, ele tem 200 e poucas páginas. E ele vai... os livros do Harlan, pra mim, é muito thriller clichê, né? Então são duas pessoas ali que se conheceram, mas eles se separaram e cada um viveu sua vida por muito tempo. Nesse caso, 6 anos depois que a mulher se casou. E depois eles vão se encontrar por causa de circunstâncias que vão acontecendo, assim... uma loucura, a mulher some, enfim. Aí o personagem principal vai ter que desvendar tudo isso. E é uma loucura. Eu realmente li ele muito rápido. E só pra vocês terem noção, no dia que eu li esse livro, eu tava passando mal, fui pro hospital e continuei lendo ele. Porque eu ia terminar ele naquele dia. E realmente eu terminei. Então, assim, se você estiver bem de saúde, né, você consegue ler ele até mais rápido do que eu. Tipo, em um dia, mas assim, mais rápido. Porque eu demorei um pouco mais porque eu tava no médico. Mas ainda assim, foi em um dia e foi sensacional. É um dos livros que eu mais gosto do Harlan. O desfecho é muito bom, assim, é bem... Eu acho engraçado que o Harlan, ele escreve thrillers, escreve suspense, assim, mas ele... o final você meio que dá uma vontadezinha de chorar, sabe? É um pouco emotivo. Enfim, é isso que acontece pra mim, pelo menos aqui neste livro. Então, é outro que eu indico. Bom, pessoas, essas foram as indicações. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum deles ou se ficou com vontade de ler. Eu optei por não falar muito tempo deles, pro vídeo não ficar tão longo. Mas é isso, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever, de compartilhar esse vídeo, porque é muito importante para o crescimento do canal. E também se inscreve porque você vai conseguir ver os outros vídeos que vai ter, já tem bastante coisa. Estou pensando em aumentar a frequência de vídeos no canal, mas vamos ver. Então já se inscreve, deixa o curtir e deixa o seu comentário. E espero que a gente se veja em outro vídeo. Tchau!